Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Deus esteja sobre a tua vida, em teu lar, sobre a tua família, sobre os seus. Se enche da presença do Senhor, sem a qual não veremos a face de Deus. É necessário estarmos buscando a presença do Senhor em todo o tempo, buscando se encher de Deus. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, desligue esse áudio e vá falar com o Senhor. Expresse a Ele o teu sentimento de gratidão. Busque ao Senhor para a tua vida, expresse a Ele o teu reconhecimento a Ele como Senhor e soberano, de verdade. Quando nós reconhecemos o Senhor como o Senhor, nós seguimos a sua vontade, as suas ordens. Os anjos obedecem às ordens de Deus, obedecem à sua palavra. E nessa quarta-feira linda e abençoada, do dia 28 de setembro de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de João, capítulo 20, verso 26, onde, na passagem, Jesus, após ter ressuscitado, aparece pela segunda vez aos discípulos. E a Bíblia vai nos dizer assim: passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Glórias ao Senhor por essa passagem, onde momentos antes, aos discípulos comentarem que haviam visto Jesus, Tomé não acreditou. Tomé disse que se ele não visse as mãos, o sinal dos cravos, e se ele não colocasse o dedo, ou seja, ele necessitava de 2 sentidos, da visão e do tato. Ele tinha que tocar com as mãos. Ele precisava de algo concreto para que ele acreditasse. Hoje eu quero ministrar sobre a sua vida dependente de sinais, a sua vida que depende de uma visão natural e não de uma ótica de fé. Sabe, irmão, nós temos que nos desprender daquilo que nós vemos, daquilo que nós tocamos. Às vezes nós vivemos uma vida medíocre por conta que somos apegados ao que vemos. Somos apegados àquilo que podemos tocar. Isso é carnal, isso é incrédulo. A palavra do Senhor nos diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Aquilo que você espera, você não toca.
é impossível tocar, porque você está esperando. Ainda não chegou para você, mas você tem certeza de que vai acontecer. E a convicção daquilo que não se vê. Ou seja, eu tenho que ser convicto, mesmo que eu não veja, que é real. Eu tenho que ser convicto, mesmo que eu não veja. A própria fé se chama Jesus. Você não vê Jesus de modo palpável, mas você deve ter certeza da existência dele. Certeza de que ele está movendo todas as coisas. Certeza de que ele um dia morreu na cruz, ressuscitou a fim de te salvar. E que ele levou sobre ele as suas dores, as suas enfermidades, o seu pecado. Se você crê de verdade, você não peca mais. Ao menos se esforça a não pecar, porque eu sei que o meu Jesus levou os meus pecados. Mas às vezes você fica se apegando àquilo que vê neste mundo. E neste mundo nós vemos derrota, nós vemos frustrações, nós vemos lutas, porque no mundo jaz o maligno. O mundo é o palácio do diabo. Aqui nós vemos prostituição, nós vemos escandalização, nós vemos violência, nós vemos tristeza, nós vemos dor. E aqui, em todo o tempo, nós temos que viver por uma ótica de fé. Afinal, no livro de 1 Coríntios 5:7, a Bíblia nos diz que nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Portanto, se você decide viver pelo que você vê, você vai viver uma vida medíocre, uma vida entristecida, uma vida cabisbaixa, uma vida esmorecida, uma vida angustiada, porque você vai viver vinculado a maus pensamentos e ao que você vê de modo terreno. Sim, nós temos que buscar viver pela fé, dirigidos pela palavra do Senhor. A palavra é o concreto que Deus deixou para nós. É crer na palavra acima de tudo. É crer no que ela nos diz. Porque a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Tomé se mostrou incrédulo, porque Jesus já havia anunciado que ele iria ressuscitar e que ele apareceria para os céus. Sim, e assim Tomé disse: se eu não tocar, se eu não ver, se eu não palpar, eu não creio. No final destes versos, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Você está nesse nível? Você está nesse nível ou você fica cobrando sinais de Deus? Quantas vezes você diz para Deus: eu preciso de um sinal, Deus? O maior sinal é a palavra do Senhor. Eu preciso de um sinal, qual a direção que eu devo seguir? Eu preciso de um sinal. Você não precisa de sinais. A maior profecia é a palavra do Senhor. Ela é lâmpada para os teus pés, luz para os teus caminhos. Ela é a verdade que te liberta. Basta você ser dirigido por ela e não por sinais. Você não precisa ver para crer. É crer na palavra. Você precisa ouvir e crer. A fé vem do ouvir e não do ver. A fé vem do ouvir. Ouça a palavra, porque é ela que gera fé no seu coração. É ela que te faz ter certeza da vitória. Você não precisa ver,
Para de buscar sinais, para de buscar revelações, para de buscar profetas que vão te revelar algo. Para com isso. A maior profecia, quem conhece a verdade, quem conhece a palavra, sabe o que vai acontecer. Sabe quem é no Senhor. Se você conhece a palavra de verdade, você sabe quem você é em Cristo Jesus. Você sabe se você é uma pessoa obediente, justa, que tem buscado o caminho de justiça. E aqueles que buscam o caminho da justiça, o Senhor promete prosperidade, o Senhor promete que são guardados, o Senhor promete paz. Portanto, para de buscar revelação. Você sabe o que vai acontecer quando você sabe quem você é em Cristo Jesus. É isso que Jesus diz: bem-aventurados aqueles que creram sem a necessidade de ver. É somente crer na palavra, crer no que ela diz. Quando nós cremos na palavra, automaticamente nós cremos que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Nós cremos que Ele é o Salvador das nossas vidas, porque a própria palavra nos revela. O Senhor nos revela por meio da sua palavra, que é a verdade. Nós cremos que Jesus um dia morreu, levou sobre si todo o nosso pecado, as nossas dores, as nossas enfermidades, que nos deixou a paz. Nós cremos. E assim Jesus chegava até eles e disse: paz seja convosco. Você de verdade crê que Jesus é a paz? E por que às vezes você fica angustiado, triste e não vive em paz? Essa paz é o mesmo que descansado no Senhor. É o mesmo que mesmo em meio às lutas, às guerras, eu estou em paz. A paz é a minha direção. A paz é o que me guia. Quando eu sinto paz com Deus em alguma atitude, é porque eu posso fazer. Já a má consciência é o contrário de paz. Quando eu faço algo que eu sei que desagrada a Deus, o Senhor nos pesa por meio da consciência. Então viva dirigido pela palavra. Ouça a palavra, porque é ela que te coloca fé e te arranca a necessidade de ver as coisas, mas somente de crer que o melhor vai acontecer. De crer que muitas coisas maravilhosas aconteceram para que nós tenhamos um futuro de um grande triunfo, que é a salvação. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus eterno, Deus bondoso, Deus soberano. Ah, Senhor, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos enche, ó Deus, com a tua presença. Ouri cantarali barás. Que a paz do nosso Senhor esteja sobre cada um de nós. Que nós sejamos dirigidos pela fé e não pelo que vemos, mas apegados ao Senhor somente, às coisas de Deus, à palavra do Senhor. Sim, Jesus, estarmos em constante oração, orando sem cessar, conectados com o Senhor, a fim de sermos dirigidos em todo o tempo por Ti, pela fé e não pelo que vemos, mas nos manter no Senhor, em Cristo Jesus, em o nome de Jesus. Sim, Senhor, porque é no Senhor que nós temos vitória sobre todas as coisas. Os nascidos de Deus vencem o mundo. E qual é a nossa vitória sobre o mundo? É a fé. Tenha um dia abençoado.
cheio do mover do nosso Deus. Amém.